Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 218, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, reta final, é o último capítulo do Evangelho. Coletânea de preces espíritas. Preces pelos que já não são da Terra. E aí, vamos ver que prece a gente pode fazer nos itens 67 e 68, 67 e 68. Prece por um inimigo que morreu. E nos itens 69 e 70, prece por um criminoso. O que você acha? Não vou fazer esse evangelho não. Calma, vamos entender. Se você já fez o evangelho inteiro, lembra do amai os inimigos? Não é ter afinidade com o inimigo, mas é ter o amor e a prece. Então, é isso que nós vamos estudar. Vamos entender aí direitinho esse contexto, tá bom? Bom, a nossa página na internet aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. E o que contém aí nesse estudo? O vídeo, esse que você está assistindo agora. A gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. A gente coloca o texto do Evangelho. A gente coloca o texto da página de preparo. Hoje do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente coloca o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca o tira dúvidas. Mas Sérgio, eu ainda tenho dúvida. Manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Aqui ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Manda o WhatsApp, né? Coloque aí a sua dúvida, a sua pergunta e a gente vai responder sempre, tá? Se você preferir mandar e-mail, olha aqui o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Você também pode mandar o seu e-mail, tá? Todas as mensagens são sempre respondidas. No caso do e-mail em especial, se você mandar uma mensagem e passar 10, 15 dias e eu não responder, é porque eu não vi. Ele deve ter caído naquele lixo eletrônico e aí eu não vi. Ou você manda de novo ou manda pelo WhatsApp, que é mais seguro, tá bom? Copia o texto do e-mail, cola no WhatsApp, melhor, tá? As pessoas que querem me acompanhar pelas redes sociais, pelas mídias sociais, né? Então, pelo Facebook ou pelo Instagram, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. Você bota lá, Sérgio W. Soares, que você vai me encontrar ali. E aí a gente vai poder conversar, a gente vai poder trocar ideias, trocar conteúdos, tá? Não só sobre Evangelho no Lar, né? Pelo WhatsApp também, né? Mas por outros assuntos, não tem problema nenhum. Pode mandar a sua mensagem, pode se inscrever nos canais. Nesse canal do Evangelho no Lar, se inscreve lá, né? Vamos participar, vamos aprender cada vez mais, tá certo? E trocar ideias. Eu falo também que esse estudo nosso, ele consta no Facebook. E aí sim, é muito importante você ir para lá. Olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto. facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar, compartilha, vamos levar adiante, né, essa proposta do Evangelho no Lar. Vamos clicar nisso, vamos fazer ser instrumento de ajuda ao nosso próximo, né? Muitas vezes a pessoa, ela olha aquilo e uau, como eu estava precisando dessa prece ou desse momento, tá? Então vamos sempre compartilhar e curtir. E eu lembro que o nosso estudo ele é transmitido também na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você entra lá na página, 24 horas de programação espírita, tá? Qualquer hora do dia ou da noite, você pode baixar o aplicativo na sua loja, aí do seu celular, Apple Store, Google Play, Play Store, esses nomes todos aí, você pode procurar ali, bota Rádio Espiritismo, tudo junto, tá bom? Lembra também que daqui a pouco tem a fluidificação da água. Então você prepara aí a jarra, o copo, o vasilhame, para a gente fazer então essa fluidificação da água. Diante disso, vamos dar início com a prece de abertura, né? Vamos lá.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjos guardiães, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nossos anjos da guarda, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, a oportunidade de reforma íntima, de nos tornarmos seres melhores a cada dia que passa, pela nossa própria experiência de vida e também pelo aprendizado ao observar a vida das outras pessoas. Agradecemos aos anjos guardiães pela oportunidade, pela limpeza espiritual que foi feita neste local. Que possamos, então, ter um evangelho no lar de muita luz, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Pode ser que durante a prece, quando eu falei aprendizado observando a vida dos outros, eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser um fofoqueiro que fica cuidando da vida dos outros, não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, a experiência de vida do outro, ela pode ser uma ferramenta importantíssima para a minha vida. Uma pessoa, ela de repente, ela conseguiu um determinado trabalho. Como é que você fez? Ah, eu me preparei para uma entrevista, eu estudei, a experiência dele é importante para mim. Já um outro cara fez um monte de bobagem. Opa, ele está sofrendo porque fez um monte de bobagem na vida. A experiência dele também é importante para mim, para que eu então consiga rever determinados conceitos. E aí nessa hora, veja, eu ainda nem peguei a página de preparo, né? E aí é nessa hora que a gente já começa a entender por que tem a prece por um inimigo que morreu e a prece por um criminoso. Porque a experiência de vida deles me ajuda muito, muito, no sentido de que eu já sei como é que eu não devo fazer. Se em algum momento na minha vida eu estiver tomando uma atitude parecida, ou que lembre um pouquinho a atitude daquele criminoso ou daquele inimigo, isso vai me gerar um despertar, vai dar um estalo na minha mente, para opa, eu estou fazendo, aquele cara é um inimigo, aquele cara é um criminoso, e até que ponto eu posso estar repetindo o mesmo erro que ele? Olha que interessante, então. Sérgio, então a gente aprende com o inimigo e a gente aprende com o criminoso? Sérgio, eu pensei que quando o criminoso morresse, ou quando o inimigo morresse, eu não fosse fazer prece nenhuma, eu ia dar uma festa. Ia soltar fogos de artifício, ia dar uma festa, né? Olha aí. Até que ponto... Vamos lá. Muitos de nós também não somos de fé. A gente fica assim, ele foi, bom, pelo menos já não vai mais me perturbar. Mas sabe o que acontece? Se você trabalhar o pensamento nesse inimigo, no que diz sentido a raiva, a mágoa, a desejar o mal e aquilo tudo, até mesmo depois que ele morre, ele continua te incomodando. Ele vai se transformar num obsessor. Sérgio, então quer dizer que ele vai virar um obsessor? Eu tô crente que eu tinha me livrado dele, agora que ele tá pior, né? Que agora eu não vejo ele. Ele me vê, mas eu não vejo ele. Já estudamos isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconcilia-te com os inimigos enquanto vivo, enquanto encarnado, porque depois fica mais difícil. Sérgio, mas eu
não reconciliei, não. E agora? E agora? Você não reconciliou? Tá ok. Muitos de nós não reconciliamos. Mas isso quer dizer que ele vai se tornar um obsessor? Não necessariamente. Ou melhor, ele pode até tentar ser um obsessor. Olha o que eu vou repetir. Ele pode tentar ser um obsessor. Porque ele está trabalhando sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança, de revolta. Então, ele pode sim tentar obsediar você ou tentar obsediar a mim. E o que vai fazer ele conseguir ou não? Se eu estiver com o meu coração, com o meu pensamento em raiva também, em ódio, em mágoa, em revolta, eu vou ter adquirido uma sintonia perfeita com a sintonia dele. E aí as ações dele, vão realmente, falando no popular, vão detonar contigo. Não porque ele quer ser o obsessor, mas porque você deu a ele a frequência e o padrão vibratório que ele precisava. Você continuou com raiva, com tudo isso. Olha a importância desse assunto, desse evangelho no lar de hoje. Então, o que acontece? É claro que ele não vai falar, olha, eu vou sentir tanta saudade dele. Nós não vamos ser aqui hipócritas, né? A gente não vai sentir saudade nenhuma, é verdade seja dita. Né? Mas eu não vou ficar vibrando raiva. Eu vou fazer uma prece por ele, que ele receba ajuda, amparo, auxílio, o que quer que seja, para que dessa maneira eu eleve o meu padrão vibratório. Agora eu estou com um sentimento do bem, um sentimento voltado para o bem. E aí, mesmo que ele tente ser o mais ferrenho obsessor, ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque ele não vai encontrar em você afinidade. Ele está vibrando num padrão inferior e você elevou o teu padrão. Ao elevar o teu padrão vibratório, ele não consegue. Da mesma maneira que se eu pegar o telefone e ligar para você e eu discar o número errado, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir falar, eu tenho que discar o número certo. Eu preciso ter a afinidade. É dos dois lados. Então, quando a gente trabalha a prece para o inimigo que morreu, para o criminoso, o que eu estou fazendo? Além de eu estar fazendo uma caridade para com este espírito, eu estou fazendo uma caridade enorme para comigo mesmo. Porque eu estou elevando o meu padrão vibratório e assim, se ele do lado de lá está querendo aprontar e fazer as mesmas coisas, ele já não mais vai conseguir. Olha que interessante aí, né? É engraçado que já veio esse pensamento, essa reflexão, né? Antes mesmo da leitura da página de preparo. Já veio aqui uma conversa que está sendo um preparo para a página de preparo. E aí, por falar em página de preparo, que a gente comenta aqui, né? Que ela não é leitura aleatória, ela é página de preparo mesmo, né? Hoje é o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E é o capítulo 41, cujo título é Credores Diferentes, tá? Ele vai começar esse capítulo, o Emmanuel vai buscar uma frase de Jesus que foi anotado por Mateus no capítulo 5, versículo 44. E o que Jesus falou? Jesus falou assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Uau! Amai os vossos inimigos. Mas por quê? Bom, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Na nossa conversa de preparo para a página de preparo. Então, o que o Emmanuel tem para nos explicar? Vamos ver, vamos entender direitinho. O Emmanuel fala assim:
O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, mais caprichados, mais dedicados. E muito disso, por quê? Porque num primeiro momento parece uma coisa que não tem o menor sentido. Amar o inimigo, fazer prece pelo inimigo. Peraí, que história é essa? Eu também venho lembrar aqui, nós já estudamos isso, né, em vários capítulos, em vários evangelhos anteriores, porque a gente confunde amor com afinidade. São coisas completamente diferentes. Eu posso ter amor por você e não tenho afinidade nenhuma com você. Por exemplo, de acordo com o time de futebol que você torce. Eu torço pelo Flamengo, você torce pelo Vasco ou pelo Corinthians, eu tenho amor por você. Mas não me convide para ir numa partida de futebol, porque eu não vou torcer junto com você. Eu não tenho afinidade por esse time de futebol que você torce. E se você me chamar para ir no jogo que for o Flamengo contra o seu time, talvez você não goste muito, porque eu não vou torcer para o time que você torce. Mas eu tenho o maior amor por você. Deu para perceber aí? Eita, a garganta agora está arranhando. Deixa eu beber uma água aqui. Então, amor e afinidade são coisas diferentes. Mas, Sérgio, o time de futebol não nos torna inimigos. Ok. Mas quando a gente chega num ponto de uma falta de afinidade, que aquela pessoa seja inimiga, na verdade é o quê? São valores que nós não compactuamos. Mas isso não faz com que eu deixe de amar aquela pessoa. Desejo a ela tudo de bom, tudo de melhor. Que ela receba um momento de luz, que no popular, que ela consiga cair em si das besteiras que ela anda fazendo. E nessa hora que ela comece a trabalhar um processo de regeneração, de recuperação, né? Então o Emmanuel fala assim, ó: certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Assim como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio, né? Lá no sofrimento do Calvário. Calvário é o que? Era ele levando a cruz, né? Era Jesus indo para o caminho de ser crucificado. Jesus em nenhum momento chegou, inimigo, que legal, olha, bacana, ó, legal, olha, estou adorando isso. É claro que Jesus não ia falar isso, não ia fazer isso. Mas ele trabalhava o amor. Ele amava todas as pessoas. Não tinha afinidade. Você aí pode ter o inimigo, você pode ter o amor, que ele lá, do jeito dele, possa ser auxiliado, amparado e toca a vida dele lá. Mas é diferente de eu ter afinidade. Oi, inimigo, tudo bom? Fala, inimigo. Olha, estou te dando a chave da minha casa, pode ir para lá, pode dormir no meu quarto. Você não vai fazer isso. Você corre um risco muito grande de chegar em casa e a tua casa está incendiada. Deu para perceber? É aí, inclusive, que a gente vai ter um cuidado com aquela frase assim, não julgueis para não seres julgados, aquela coisa toda. Opa, peraí, a gente vai ter um julgamentozinho sim. A questão não é não julgueis, a questão é procure ter um critério antes do julgamento, antes de você julgar algo. E dentro do meu julgamento, eu não vou convidar aquele inimigo para a minha casa, para aquele momento. É muito importante a gente ter esse cuidado. Quando a pessoa fala, não julguei, você está julgando ele, você está tendo um preconceito contra ele. Não é um preconceito, é um pós-conceito. Eu já vi que aquele cara não presta, eu já vi que aquele cara faz um monte de coisa errada. Agora é lógico, quando é um pré-conceito, nunca ouvi falar, não sei, mas o nome dele não me agrada. Opa, aí
Aí é um julgamento precipitado. Aí eu posso estar colocando um rótulo de algo que não é verdadeiro. Ah, é porque eu joguei aqui, fiz aqui um negócio aqui e tal, eu vi na minha numerologia que aquele nome não bate com o meu, não bate comigo. Opa, peraí. Vamos analisar direitinho. Que o signo dele não bate com o meu. Peraí, vamos analisar direitinho. Quando é questão do signo, por exemplo, né? Será que eu posso dividir toda a população do planeta em 12 modelos? Quem não tá, não pode ter um 13º, está dentro daqueles 12 ali. Então você vai estudar um pouco mais sobre astrologia. Porque os próprios astrólogos, eles falam, né? Eles pegam uma infinidade de aspectos. Eu não ia pegar uma infinidade de aspectos para 12 modelos. Tem lá o ascendente, o descendente, tem lá a lua, a data do nascimento, a hora, o local, tem um monte. As pessoas que fazem aquele mapa astral é uma coisa enorme. Mas eu, no meu lado aqui leigo, eu chego e falo assim, não bate comigo por causa do meu signo. Aí tá errado. Então vamos analisar. Cuidado com os julgamentos, mas por outro lado, vamos ter julgamentos sim. Mesmo quando coloca lá. O que diz no Evangelho é que seremos julgados pelo mesmo critério que nós julgamos. E nós julgamos constantemente. Constantemente. Quando você vai pegar um ônibus, você está julgando se aquele ônibus está muito cheio ou se está vazio, se vale a pena você entrar nele ou não. Quando você vai na feira comprar laranja, tomate, você está julgando a laranja e o tomate, se presta ou não. Quando você está cozinhando, você está julgando ali se a quantidade de sal ela é boa ou ela é pouca. Constantemente a gente está julgando. Mas tenha cuidado com a parte do julgamento. Ok, eu estou julgando e eu entendo que aquela pessoa é um inimigo. Não vou convidar ela para vir para minha casa. Não tenho afinidade. Mas daí, ao eu também tratá-la sem ter o sentimento de amor, eu fico no mesmo padrão vibratório daquele cara. E aí faz mal tanto para ele como para mim. Então ele continua, né? Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, então ele fala, vamos analisar aqui. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos, forçando-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Eu gosto muito de comentar sobre isso, que às vezes o inimigo, ou às vezes aquela pessoa que não tem afinidade conosco, ou às vezes aquela pessoa que, enfim, que é um pouquinho incompatível, muitas vezes essa pessoa, ela é a pessoa que mais nos ajuda na nossa reforma íntima. Sérgio, não, você não está falando sério. Eu vou repetir então. Muitas vezes uma pessoa inimiga ou que nós não temos afinidade, ela pode ser a pessoa que mais nos ajuda na nossa reforma íntima. Por quê? Vamos entender aqui. Quando um amigo meu comete uma falha, é mais fácil de eu perdoar, né? E aí eu falo que eu perdoo tão fácil, é tão fácil eu perdoar. O sujeito chega, fechou o guarda-chuva, respingou 3 gotinhas no meu braço, ele fala, Sérgio, você me perdoa? Eu falo, claro que eu perdoo. É meu amigo, é a pessoa que eu gosto, vou perdoar. Agora, quando é um inimigo, e eu até pergunto, quando é um amigo meu para eu perdoar, isso é fácil perdoar porque caíram 3 gotinhas na minha... Isso não é perdão, na verdade?
Agora, quando é um inimigo, ou quando é uma pessoa que apronta comigo, aí eu vou precisar trabalhar realmente o perdão. Aí é que eu vou ver se verdadeiramente eu sei perdoar. Quer ver um exemplo? Tratar as pessoas com educação, com carinho, com amor, dentro da casa espírita é mole, mas é tranquilo demais. Porque são pessoas queridas. Eu abraço, eu beijo, eu fico com saudade, aquela coisa toda, né? Trato com uma educação extraordinária. Mas aí depois que eu saio da casa espírita, aí eu começo a xingar o outro, começo a reclamar, começo a buzinar na hora do engarrafamento, começo a um monte de coisa. Peraí, então eu vou aprender, na verdade, é com aquelas pessoas da dificuldade, né? Quer ver uma outra coisa que acontece? E até o que ele vai escrever aqui, né? Que o Emmanuel vai falar aqui, mas já vou comentar logo. Às vezes o inimigo é aquela pessoa que faz você se levantar. Às vezes o teu amigo, falando no popular, ele passa a mão na tua cabeça, ele te dá carinho, te dá colinho, te dá aquilo, aí você fica paradão, estacionado. Eu gosto muito do exemplo daquele cara que às vezes não trabalha. Às vezes você tem um filho, ou tem um amigo, ou tem um parente, o cara tem 30 anos, tem 40 anos, o cara não faz nada. E aí a pessoa fala, não, mas é porque ele tem a dificuldade, é porque ele é muito tímido, é porque na hora que ele vai fazer a entrevista ele não dá sorte, né? Aí, pô, ele acaba não conseguindo, né? E tal. Aí ele fica aqui, coitado dele, tentando, né? E aí aquele cara fica mais coitadinho ainda, né? Eu tento, não dá, não consigo, eu não sei o que lá. E tá todo mundo passando a mão na cabeça dele. Vem um inimigo e fala assim, esse cara não consegue, é porque ele é vagabundo, ele é preguiçoso mesmo, ele não quer nada com a vida. Ele quer ser sustentado pelo pai e pela mãe, é isso que ele quer, então ele fica lá. Aí vem o inimigo e fala isso, aí o cara fica danado, né? E muitas vezes é isso que leva ele a trabalhar então, que leva ele a fazer as coisas. Porque ele fala assim, que esse cara tá falando isso? Não, esse cara vai ver só. E aí ele reage. Aí ele começa a reagir. Então é muito importante a gente ter a compreensão de que todos aqui, sem exceção, são motivos de aprendizado, são oportunidades de aprendizado. Agora, para muitas pessoas, a oportunidade do aprendizado passa e ela nem olha, ela está preferindo ficar ocupada aí com bobagens. Já para outros, não. Ela vai, olha, observe, aprende e começa verdadeiramente a praticar esses valores. Ok? O Emmanuel continua falando aqui, né? Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal os adversários. Os amigos em muitas ocasiões são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com rigor. Amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar e não sei o que lá. Mas aí eu tô no happy hour, tô comendo pizza com os amigos, aí a coisa tá ficando boa, já deu 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, já deu meia-noite. Eu tenho que acordar às 6 horas, né? Vou levar 1 hora pra chegar em casa. Não, fica mais aí, tá bom, tá gostoso. Aí, rapaz, tu não é meu amigo aqui, ó. Olha só, se tu for embora eu vou ficar, você vai fazer desfeita comigo. Fica aí até 1 hora da manhã e tal. Aí o amigo tá... Olha lá, ele tá contemporizando com o mal. Já o inimigo, ele fala irresponsável, ele sabe que tem que trabalhar amanhã às 6 horas. Por que ele tá até 1 hora da manhã na casa dos amigos dele lá, comemorando ou sei lá o quê? É um irresponsável. E quem é que tá certo? Será que é o amigo ou é o inimigo nessa hora, hein? Porque se o cara vai ter que acordar às 6 horas da manhã e ele tá na farra até meia-noite, 1 hora da manhã, como é que fica isso? Então, às vezes, o inimigo, ele dá o despertar do cara, né? Ele fala, caramba, é isso mesmo, né?
Ok? Ele continua. Pela rudeza, pela grosseria, né, pela aspereza do inimigo, o homem comumente se faz rubro, ele fica vermelho, fica irado, fica irritado e indignado uma só vez. Mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, né, muito tímido e sem ação, muitas vezes sem conta. Então, às vezes, o inimigo mexe com os brios do cara. E, às vezes, ele precisa mexer com o brio. Falando popular, dá uma sacudida. Às vezes, a pessoa está dormindo e aí, né? Olha, tem que acordar para trabalhar. Aí você faz um carinho no teu filho, né? Ah, filhinho, acorda, bom dia, acorda, tem que levantar. Aí ele está na cama deitado, recebendo um cafunézinho, ele vai levantar? Não vai nada. Ele às vezes precisa talvez de alguém que trate ele como se fosse um inimigo. Sacode, ó, levanta aí, vambora. Ah, o que houve? Ah, meu Deus do céu. Aí acordou. Vai ficar numa bronca danada contigo, mas vai acordar. É lógico, não vamos nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Vamos procurar um meio termo aí também, senão tu vai gerar um trauma aí no teu filho ou na tua filha aí na hora que acordar, né? Mas é um fato. Ele coloca assim, não queremos dizer... Aí também por causa... Ah, Sérgio, então se o inimigo vai me ajudar... Nossa, eu vou agora arranjar um monte de inimigos. Já entendi, Sérgio, a ideia. O inimigo ajuda, né, no meu crescimento. Eu vou procurar um monte de inimigo. Pelo amor de Deus, para com isso. É o que o Emmanuel está falando. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos, né, dignos de honra, credores quanto nos proclamam, nos anunciam as faltas. Então, quando aquele inimigo ele mostra pra gente uma falha nossa, ele vai mostrar de uma maneira mais dura, poxa, que bom que ele mostrou isso, eu vou corrigir isso. É essa a questão. Não vai também daqui a pouco querer fazer amizade com... Fazer amizade, aí já não é mais amizade, né? Fazer inimizade com toda e qualquer pessoa que sai na rua. Até porque você fazendo isso, você vai gerar uma emoção, um sentimento, uma vibração de raiva, de mágoa, de rancor, de ódio, de briga, de revolta, que ó, vai fazer muito mal para você. E aí ele diz, são médicos corajosos que nos permitem corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magnífica extensão. Então aquilo lá que no início, né, de Jesus falando amai os inimigos, vocês acham que todo mundo, Jesus fala, ó, eu digo amai os inimigos, e o pessoal, Jesus, é isso mesmo, amai os inimigos. Não, é claro que não. Jesus era muito questionado. Jesus era muito questionado, porque ele trazia valores que iam ao contrário da cultura daquela terra, daquela gente. Aquele pessoal ali, a cultura do famoso olho por olho, dente por dente, era muito forte. Ainda é muito forte nos dias atuais, né, em determinados lugares. Se o cara roubou, ele vai ser roubado. Se o cara matou, ele tem que ser morto. Se o cara, né... É muito colocado isso. Então, quando Jesus ele fala isso, ele é muito questionado. Até que Jesus consiga explicar, consiga esclarecer, de uma maneira que eu suponho que só pela página de preparo aqui, e pelo estudo que a gente fez lá atrás, nesse capítulo em especial, sobre amar os inimigos, Sérgio, entendi. Agora faz sentido, mas num primeiro momento não faz sentido nenhum. Agora é que a gente entende. E que na hora que eu faço a prece pelo inimigo, eu estou elevando um padrão vibratório que fica incompatível com o dele. É um processo de desobsessão que você faz com você mesmo na hora que você faz a prece por um inimigo. Porque isso, o inimigo está num padrão inferior. De repente eu estou num padrão inferior também, que eu não vou com a cara daquele inimigo, eu quero mais que ele se lasque, que ele se complique e tal. Eu estou num padrão inferior também.
E ele está numa posição muito melhor do que a minha, porque eu não estou enxergando ele. Eu, de repente, eu não tenho mediunidade nem nada, e ele está do teu lado aí. Pode estar aqui no nosso ambiente do lar, aqui do Evangelho, pode estar aí na tua casa agora. Muitas vezes acontece isso. Ah, Sérgio, eu vou parar de fazer Evangelho no lar. Isso não vai mudar em nada. Na verdade, quando ele está na tua casa na hora do Evangelho no lar, ele está recebendo ajuda, auxílio e amparo. E ele está vendo você vibrar num padrão superior. Então as tentativas dele não vão fazer efeito. E você, ao vibrar num padrão superior, ele vai ver o bem que isso faz. Até que ele mesmo se proponha a elevar o seu próprio padrão vibratório. E quando ele passa a elevar o seu próprio padrão vibratório, ele já não vai mais ser um inimigo teu, mas vai ser um amigo. Lembra que Jesus fala? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos irão se salvar. E que essa maldade, ela não é necessariamente pelo fato do cara ser ruim ou ser mal, mas é por ele ser ignorante. Ele ignora que ele vibrando isso, o pior prejudicado com isso é ele mesmo. Ok? Capítulo 28. Preces pelos que não são da terra, por um inimigo que morreu. Né? E aí ele começa a prece e depois prece por um criminoso. Então, no item 67 e 68, a prece por um inimigo que morreu. Item 67, prefácio. A caridade para com nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Depois que morre, vou continuar com essa caridade. Precisamos ponderar, argumentar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que há de ter sido propícia, favorável ao nosso adiantamento, se nós soubermos aproveitar. Eu aprendi com aquele cara, com aquela pessoa. Ah, o cara me pediu dinheiro emprestado e me deu um calote. Eu aprendi com ele. Eu não vou mais emprestar dinheiro sem ter critério. Né? Enfim, é aprendizado. Pode ter nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado, permitido, né, juntar para a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, eu vou entender que aquilo pode ter sido algo proveitoso, sim, para o meu progresso, para a minha evolução e para o meu desenvolvimento. Ok? E aí ele fala que maiores detalhes no capítulo 10, item número 6, no capítulo 12, itens 5 e 6. E no item 68 vem a prece, então, para este desencarnado aí que foi inimigo, né? Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha alma, do meu espírito, a alma de fulano de tal. Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, sentir, né, cair a ficha de como ele foi injusto, foi ignorante ou errou, possa ele pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões desse mundo. Muitas vezes aquele cara é um inimigo, e quando desencarna, não é que ele se transforma em anjo ou em bonzinho, não. Mas quando ele desencarna, muitas vezes cai a ficha dele com relação a uma série de situações. Ele continua assim: que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Às vezes a pessoa dá um risinho, né? Dá um risinho. Vamos lá, não dá um risinho de vez em quando? Então que a gente possa, tudo bem, dei o risinho, tá? É porque eu não sou perfeito. Mas se eu dei o risinho, vamos fazer a prece pelo inimigo? Vamos fazer, até pra gente se desconectar desse padrão vibratório aí que não é legal, né? Então, afasta de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri, se eu fui causador em faltas para com ele, que me perdoe, como eu esqueço as que cometeu comigo. É muito comum, né? O cara é inimigo, e aí será que você é a eterna vítima do inimigo? Ou será que você também apronta de repente com ele também?
dá também o troco, como se fala por aí. Então eu vou perdoar e vou também pedir o perdão. Eu vou trabalhar ambos os processos, ok? Então, feita a prece ali, tá ok, né? Prece por um criminoso. Item 69. Se a eficácia, a eficiência das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar para os mais culpados, porque mais lhes são necessárias do que aqueles que santamente viveram, né? Que viveram para o bem. Então ele fala, né? Se o cara que fez errado, se o tamanho da prece é pela quantidade de pecado, de erro que o cara fez, vai ter prece aí do cara que vai ser um discurso, né? Ele vai ficar o dia todo. E ele fala, não é bem por aí. Então ele diz, recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando um homem haja praticado o mal ou tal erro, fora prejudicar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, item 14. Então ele coloca pra gente aí o quê? Que eu vou fazer a prece sim. Eu não vou fazer uma prece dando os parabéns porque ele cometeu o crime, não. Vou fazer uma prece de pedido de que ele possa receber luz para reconhecer as besteiras que ele fez. E ao reconhecer, ele possa se regenerar. Ele possa se transformar numa pessoa de bem. Ok? A prece então no item 70. Senhor Deus, de misericórdia, não repilas, não rejeite esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, de Deus, né? Seu remorso não penetrou o coração. Ok? Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Venda, né? Tá de olhos vendados, né? Tá ali com a venda nos olhos. Então que consiga ele desvendar isso, ele enxerga, caramba, pisei na... Nossa! Eu vim aqui para essa encarnação para fazer um monte de coisa, eu estou fazendo tudo de errado, fiz tudo errado, né? Falando no popular, que possa cair a ficha dele, né? Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo do bem, né? E abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações mais numa nova existência, ou seja, que ele possa reencarnar para corrigir suas faltas, né? E dar-lhe forças para não sucumbir, para não falhar em novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade deles. E aí nessa hora, até que ele é um criminoso ou que é um inimigo, nós aqui, vocês acham que a gente já não fez besteira também? Que a gente já não cometeu crime lá em vidas passadas? É claro que cometemos. Se nós somos espíritos em evolução, essa encarnação é a minha melhor. Então, que lá atrás coisa boa eu não fui. E eu não estou trabalhando uma melhora, uma regeneração, que a gente entenda que aquele ali ainda não começou a trabalhar isso, né? E vamos fazer a prece vibrar positivamente, ok? Por falar em prece, prece para amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, vamos fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o fortalecimento, o esclarecimento, para qualquer que seja o seu momento atual, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então? Soltou o pause, vamos para a fluidificação da água. Eu lembro que você vai agora pausando e soltando aí, né? Senão tu vai fazer prece correndo, vai beber água correndo, vai fazer prece de encerramento correndo, vai pausando aí. Peguei aqui a água, ó, Minutos de Espiritismo 23. Você entra lá para ver o estudo completo da água fluidificada, saber exatamente como funciona isso. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, nesse momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde aí.
E vem a prece de encerramento, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, mais essa oportunidade de aprendizados, de reflexões e de conhecimentos. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram, limpando, harmonizando e higienizando esse ambiente, que a gente faça a nossa parte para mantê-lo assim tão harmonizado como se encontra agora, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos aí mais um estudo. Muito obrigado por estarem nos assistindo. Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!